Uma ilha escondida no coração do Canal do Panamá se tornou sem querer palco de um experimento selvagem. Número 1. Um paraíso sem predadores. A Ilha Barro Colorado surgiu há pouco mais de 100 anos, durante a construção do Canal do Panamá, quando as águas inundaram a floresta tropical e criaram um novo ecossistema. Desde então, o local foi declarado reserva natural. Diversas espécies de primatas se estabeleceram ali. Os macacos-aranha, mestres em acrobacias e furtividade, os capuchinhos, exploradores natos com habilidade para manipular objetos, os pequenos saguis com pouca resistência, mas grande agilidade, e os bugios, os poderosos dominantes do território. Cada grupo de bugios conta com cerca de 20 membros, e existem aproximadamente 65 desses grupos na ilha. O sistema é equilibrado, sem disputas, sem sobreposição de territórios, e com pouquíssimas mortes, todas naturais. Os animais já nem sabem mais o que é sentir medo. Em um século de isolamento, a ilha se tornou um verdadeiro paraíso sem caçadores, onde a ideia de morte imposta por outro ser simplesmente desapareceu. Até que 2 visitantes chegaram para mudar tudo. Número 2. A chegada dos predadores voadores. Esses visitantes não vieram por conta própria. Foram trazidos à ilha, e só depois os habitantes perceberam que aquele era o fim da paz. Após quase 100 anos de harmonia, 2 águias-arpia foram introduzidas em Barro Colorado. O macho chegou em junho de 1999 e a fêmea, em outubro do mesmo ano. Ambos estavam equipados com transmissores de rádio. As arpias são criaturas que parecem saídas de contos de fantasia, parte hipógrifo, parte criatura mítica. É fácil entender por que os primeiros europeus lhes deram o nome das temidas arpias da mitologia grega. Nessas lendas, eram monstros voadores com garras afiadas. Na vida real, a águia-arpia não fica atrás. É gigantesca, imponente e letal. As fêmeas podem pesar até cerca de 9 quilos. Os machos, cerca de 5. Medem entre 80 e 99 centímetros de altura, com uma envergadura que pode chegar a até 2 metros. Mas o mais impressionante são as garras, maiores que os dedos de um homem adulto. Número 3. Predadoras de elite. As arpias são predadoras de topo. Seu poder vem do domínio físico absoluto. Alimentam-se de carne e atacam qualquer animal que possam subjugar. Preguiças, macacos, porcos-espinhos, tamanduás, iguanas, gambás, todos servem de alvos para seus treinos de precisão e reflexos. Quando o alimento escasseia, elas buscam presas maiores, como outras aves, lobos ou até filhotes de veado. Sua força permite atacar animais do mesmo tamanho sem perder velocidade. Com garras do tamanho das de um urso e pés do tamanho dos de um humano, essas aves ocupam o topo absoluto entre os predadores alados. Não se sabe ao certo quanto peso elas conseguem carregar, mas seus ataques são fulminantes. E elas vivem em casal, constroem ninhos nas árvores mais altas da floresta e os utilizam como torres de vigilância, observando tudo abaixo como se fossem o olho de Sauron, buscando por macacos ou talvez hobbits. Número 4. Anatomia de um predador perfeito. Poucas aves de rapina possuem um disco facial, uma estrutura de penas e pele ao redor do bico que funciona como uma antena parabólica, direcionando sons até os ouvidos da ave. Isso torna as arpias extremamente eficazes em detectar movimentos nas árvores. Mesmo caçando em florestas densas, elas mantêm vantagem. Suas asas curtas e caudas longas oferecem alta manobrabilidade. Conseguem passar entre galhos fechados sem perder potência, agarrando vítimas diretamente dos galhos. Uma arpia não é o tipo de vizinha ideal, mesmo que você não seja um macaco. Número 5. Um inferno para os primatas. Para os habitantes da Ilha Barro Colorado, as arpias transformaram o paraíso em um pesadelo. Desenvolveram preferência por macacos, especialmente capuchinhos e bugios. Os cientistas acompanharam os hábitos de caça pelos transmissores. A fêmea caçava a cada 4,39 dias, o macho a cada 3,71. Em geral, os bugios eram os mais visados. Todos os grupos de macacos passaram a viver sob ameaça constante. Sempre havia uma vítima sendo devorada. As preguiças também sofreram. Tanto as de 2 quanto as de 3 dedos foram atacadas em quantidades semelhantes. Os cientistas concluíram que a fêmea e o macho caçavam com eficiência igual. Número 6. Técnica de ataque precisa e brutal. As águias-arpia caçam com uma precisão impressionante.
Quando a presa está empoleirada numa árvore, a ave simplesmente a agarra com as garras poderosas. Às vezes desce suavemente até o chão com a vítima, mas em outras simplesmente a deixa cair. De qualquer forma, o desfecho é sempre o mesmo. As garras perfuram o corpo do animal e o esmagam com tanta força que ele para de se mover quase que instantaneamente. No caso das preguiças de 3 dedos, o processo é direto. A arpia ataca, agarra, aperta e pronto. Já as preguiças de 2 dedos oferecem um pouco mais de desafio, pois ficam penduradas de cabeça para baixo. A arpia, então, precisa improvisar. Voa por baixo, vira de ponta cabeça no ar e arranca a presa direto do galho. Se der certo, ela pousa com a presa ou simplesmente a derruba. E sejamos francos, o que a preguiça poderia fazer? Fugir? Número 7. O nascimento do medo. Agora imagine como os primatas da ilha se sentiram ao ver um predador pela primeira vez. Eles aprenderam a temer sons. Bastava um ruído suspeito para varrer os olhos pela floresta, procurando qualquer sinal da arpia. As fêmeas adultas agarravam seus filhotes e corriam para a vegetação mais densa, onde, ao menos teoricamente, estariam mais seguras. Já os machos faziam o contrário. Se espalhavam, se afastavam do grupo e emitiam gritos de alarme para cobrir o maior território possível. Não que isso assustasse a arpia, impossível, mas ao menos ajudava a detectar a ave com antecedência e alertar os outros, mesmo que isso custasse a própria vida. As arpias atacavam nos momentos mais inesperados, durante o descanso, enquanto os macacos se penteavam ou procuravam alimento tranquilamente. Bastava um instante de paz para virar caos. Número 8. Reações desesperadas das presas. Os machos de bugios costumam correr para cima da predadora, balançando os braços para tentar afugentá-la. Os capuchinhos seguem outra estratégia. Pulam e fogem rapidamente pelo chão. Os saguis, por sua vez, também descem das árvores, mas congelam no lugar, torcendo para que o problema simplesmente passe. As preguiças, surpreendentemente, também não se rendem fácil. Podem rosnar, chiar e balançar suas longas garras na direção da arpia. Também tentam se esconder em lugares onde a ave não alcança, copas muito densas ou galhos protegidos. Mas na prática pouco conseguem fazer. Na melhor das hipóteses, viram um lanche um pouco mais espinhoso. Número 9. O experimento secreto. Tudo isso aconteceu entre junho de 1999 e agosto de 2000. Não foi um massacre planejado de macacos. Foi um experimento controlado. Os cientistas queriam entender como as arpias afetam populações de primatas e se os macacos podem aprender a temê-las em tempo real. Diariamente, os pesquisadores rastreavam os sinais dos transmissores de rádio das aves. Quando conseguiam localizar uma delas, se posicionavam discretamente por perto para registrar o que acontecia, tentando não interferir e mantendo a distância que os equipamentos permitiam. Antes disso, pouco se sabia sobre como predadores caçavam primatas ou como esses se defendiam. Relações como essa são uma corrida armamentista evolutiva, e quem perde, desaparece. Número 10. Instinto que pode ser reativado. O objetivo era testar como uma comunidade de macacos, que não conhecia predadores, reagiria diante de uma ameaça real. A Ilha Barro Colorado foi escolhida porque é uma das áreas mais estudadas do planeta, monitorada por biólogos desde sua formação. Esperava-se que, em cerca de 1 ano, os bugios desenvolvessem um novo tipo de alarme para as arpias. Além disso, os pesquisadores também queriam entender melhor o comportamento dessas aves, já que até então havia pouquíssimos estudos. Apenas 2 artigos científicos sobre elas. Onde viviam, como se alimentavam, o que preferiam caçar, tudo ainda precisava ser descoberto. E Barro Colorado era o laboratório perfeito. Os resultados surpreenderam. Os bugios da ilha não apenas adicionaram a arpia à chamada de perigo geral, como criaram um novo sinal específico, perigo vindo de cima, ou seja, eles inventaram uma palavra nova para designar a arpia. Número 11. O cérebro se adapta ou desaparece. E esse comportamento não foi um acaso. Estudos semelhantes mostraram resultados parecidos. Animais que não veem um predador por 50 a 100 anos esquecem como ele se parece e soa. Mas, quando o predador volta, as presas reaprendem rapidamente como evitá-lo. Em geral, leva menos de 1 ano para que surjam novas reações, novos comportamentos e até estratégias inéditas de sobrevivência. Tudo isso acontece sem depender de novas gerações, apenas por adaptação rápida. Porque se você não se adapta, vira refeição.
o experimento de Barro Colorado também trouxe novas informações sobre as arpias. Por exemplo, se a presa reagia em grupo, com todos atentos, sem pânico, a arpia costumava adiar o ataque ou escolher outro alvo. Mas quando surgia confusão, uns correndo, outros congelando, era nesse momento que ela atacava. Número 12. As arpias são diferentes entre si. Outro dado curioso: machos e fêmeas têm preferências distintas de caça. Os machos gostam de variedade, um animal diferente a cada dia, incluindo jovens e espécies terrestres. Já as fêmeas preferem presas maiores e do mesmo tipo, sempre. Mas por que afinal escolheram as arpias para esse experimento? Não haveria outros predadores possíveis para testar nos pobres primatas? Os cientistas tinham seus motivos, e eles são bem convincentes. Primeiro, as arpias sempre emitem um som alto e muito característico antes de atacar, algo que outras aves de rapina não fazem. Esse grito sinaliza presença e perigo ao mesmo tempo. Sabe-se que em várias partes do mundo, primatas reconhecem predadores justamente pelos sons que emitem. Assim, os pesquisadores puderam gravar os gritos das arpias e reproduzi-los para testar se os macacos emitiam alertas específicos. Número 13. O verdadeiro motivo por trás do experimento com arpias. A ideia de usar arpias não se resumia apenas aos sons que emitem. O verdadeiro motivo era ainda mais profundo. Grandes predadores estão desaparecendo do planeta, um após o outro. Isso já era evidente na época do estudo, e hoje é ainda mais alarmante. Quando esses predadores somem, suas presas, como os macacos, perdem a pressão evolutiva que os mantinha alertas. Sem ameaças, os animais param de desenvolver defesas. E claro, passam a se reproduzir sem controle. Por isso, os cientistas queriam saber se espécies que não viam predadores há décadas ainda eram capazes de lembrar como se defender. Hoje, ecologistas de vários países discutem a reintrodução, trazer de volta predadores extintos para regiões onde viviam. E o som é uma ferramenta essencial nesse processo. Gravações dos gritos das arpias, por exemplo, ajudam a testar se os animais ainda reagem com medo instintivo. Esses dados serviram como base para programas de conservação e proteção da vida selvagem. Além disso, os pesquisadores queriam saber se seria viável devolver as arpias à natureza, se elas poderiam ser criadas em cativeiro e depois soltas em habitats adequados dentro de sua antiga área de distribuição. Porque sim, as arpias precisam de ajuda urgente. Número 14. A lenta reprodução das arpias. Hoje, as arpias são classificadas internacionalmente como quase ameaçadas. Em várias partes da América Central, estão à beira da extinção ou já desapareceram. E o motivo é simples. Como muitos animais grandes, as arpias se reproduzem muito devagar. Na natureza, criam apenas um filhote a cada 2 ou 3 anos. O ovo precisa de quase 2 meses para chocar, e o filhote ainda fica no ninho por mais 6 meses. Dá para imaginar, cada filhote é praticamente mais precioso que ouro. Para manter a população estável, uma arpia adulta precisa viver por décadas e criar com sucesso pelo menos 2 filhotes que também consigam sobreviver até a fase adulta e se reproduzir. Ou seja, um filhote para substituir a fêmea, outro para substituir o macho. Mas se a taxa de sobrevivência dos adultos cair mesmo que só um pouco, toda a população é afetada. Em espécies que se reproduzem tão lentamente, os números podem cair mesmo em florestas que parecem intactas. E a interferência humana piora tudo. Caça, desmatamento, destruição do habitat, tudo contribui para o desaparecimento da espécie. Número 15. O colapso do equilíbrio ecológico. Quando uma espécie como a arpia some, não é apenas uma ave a menos no mundo, o impacto é muito maior. Toda a cadeia alimentar se desequilibra, a estrutura da floresta muda, e o ecossistema entra em colapso. É uma catástrofe silenciosa. Hoje, há pouquíssimas arpias no mundo. Entre todas as aves de rapina tropicais, são as mais raras. No Panamá, por exemplo, estima-se que restem menos de 450 indivíduos, mesmo após diversas iniciativas de preservação. Cada arpia precisa de cerca de 120 km² de floresta para caçar e criar seus filhotes. Por isso, elas funcionam como indicadores da saúde das florestas. Se as arpias estão sumindo, é sinal de que algo está muito errado. Falta de presas, destruição do habitat, e muitas vezes a culpa é do ser humano. Arpias são abatidas por carne, por medo de que ataquem criações, ou até por simples curiosidade. Sim,
Algumas pessoas atiram só para ver de perto aquela ave gigante com garras do tamanho de dedos humanos. Número 16. O esforço para salvar a espécie, felizmente, há quem esteja tentando mudar essa realidade. Entre 1987 e 2006, cientistas trabalharam em um programa de reprodução de arpias em cativeiro. A primeira instalação foi construída em 1987, em Boise, no estado de Idaho, nos Estados Unidos, no World Center for Birds of Prey. Ali, criaram 6 salas especiais com temperatura e umidade controladas para imitar condições tropicais. O problema é que Boise está longe de ser tropical. Chove pouco, cerca de 30 centímetros por ano. E as temperaturas variam de menos 20 graus no inverno a mais de 40 graus no verão. Para aves acostumadas com selvas úmidas, era um ambiente extremo. Então as arpias eram mantidas exclusivamente em ambientes fechados, com câmeras e espelhos unidirecionais, permitindo que os biólogos as observassem sem interferir. Em 2001, foi inaugurado um segundo centro, o Neotropical Raptor Center, no Panamá, habitat natural das arpias. Construído em uma colina isolada e coberta por floresta tropical úmida, próximo ao Parque Nacional Camino de Cruzes, o local contava com 7 áreas de reprodução ao ar livre e uma sala especial para os filhotes, onde podiam ouvir e ver os adultos, mas sem contato direto. Número 17. Como alimentar e preparar uma arpia para o mundo selvagem. Ao redor do centro de reprodução no Panamá, havia cerca de 40 hectares de floresta tropical, vizinhos ao Parque Nacional. As aves que formariam as futuras gerações foram coletadas entre 1987 e 1998, vindas de zoológicos dos Estados Unidos e dos governos do Equador, do Panamá e da Venezuela. Os pares eram escolhidos com base na idade e compatibilidade. Os cientistas observavam atentamente para garantir que não houvesse agressividade entre os indivíduos e que os casais realmente se formassem. Difícil não imaginar como seria um Tinder de aves. Deslize para a direita se você também adora caçar preguiças. Essas arpias eram tratadas com refeições de alto nível. Recebiam ratos, coelhos, galinhas, porquinhos da Índia e camundongos, vivos, recém-abatidos ou descongelados. Tudo criado em cativeiro, e as carnes vinham polvilhadas com suplementos vitamínicos e minerais. A dieta era completa. Sinceramente, provavelmente nenhuma de nós se alimenta tão bem quanto essas aves comiam ali. Número 18. O começo da reintegração à natureza. Na época de reprodução, começava também a maratona alimentar. Em apenas um ano, os responsáveis criavam cerca de 6.000 camundongos e 400 ratos para alimentar os filhotes. Além disso, compravam 800 coelhos vivos e 50 bezerros natimortos, que eram congelados para uso futuro. E para completar, importavam 7.000 ratos congelados. Conforme os filhotes cresciam, vinha a fase seguinte, a reintrodução à natureza. O método era inspirado na falcoaria, mas com adaptações. Enquanto falcões são libertados em questão de semanas, as arpias precisavam de até 2 anos. O processo começava com a chamada libertação suave. As aves eram soltas em áreas próximas ao centro, acessíveis para a equipe, mas longe o suficiente dos humanos. Ali, continuavam sendo monitoradas e alimentadas, até começarem a caçar por conta própria. Quando estavam prontas, eram recapturadas e levadas para o local final, onde viveriam sem nenhum auxílio humano. Essa era a libertação definitiva. A partir dali, estavam por conta própria. Número 19. Resultados animadores, mas desafiadores. Entre 1998 e 2008, várias reintroduções aconteceram, tanto no Panamá quanto em Boise. O programa começou com apenas 5 arpias e terminou com cerca de 50. Considerando a lentidão da reprodução da espécie, isso foi um excelente resultado. Mas salvar a arpia como espécie continua sendo um desafio enorme, principalmente porque ninguém sabe exatamente quantas ainda vivem na natureza. O que se sabe é que, desde o século XIX, a área onde viviam diminuiu mais de 40%. Hoje, as arpias estão concentradas principalmente na bacia amazônica. Cientistas alertam que, sem medidas sérias de proteção, essas aves podem desaparecer até mesmo do Brasil. Mas para proteger uma arpia, primeiro é preciso encontrá-la. Número 20. A busca por ninhos perdidos na floresta. Normalmente, os pesquisadores procuram pelos ninhos.
Com coordenadas de GPS indicando locais possíveis, eles caminham por matas densas, enfrentam morros e atravessam rios. Como as arpias preferem as árvores mais altas, é ali que os biólogos concentram seus esforços. A castanheira, por exemplo, é ideal. Pode ultrapassar 50 metros de altura, e lá no alto, com sorte, dá para avistar um ninho escondido entre os galhos. Um caso marcante foi o de uma jovem arpia resgatada por um lenhador. A árvore onde seu ninho estava foi derrubada para dar lugar a pasto. O filhote, sem ter onde viver, foi levado a um centro de reabilitação, onde foi gradualmente devolvido à natureza. Mas claro, para ajudar uma arpia em apuros, você primeiro precisa saber onde ela está. E um pássaro desses não liga para o número de emergência dizendo sua localização. Número 21. Parcerias com quem conhece a floresta. Na prática, a única opção é andar. E muito. Você pode percorrer 50 quilômetros em um dia para encontrar um único ninho. E depois caminhar outros 400 quilômetros ao longo de 3 meses sem encontrar nada. Por isso, os cientistas passaram a contar com ajuda. Eles oferecem $100 por ninho encontrado. Os catadores de castanhas, que percorrem a floresta atrás de frutos, se tornaram aliados valiosos. Foram treinados para gravar os sons das arpias com seus celulares e identificar sinais de ninhos no solo. Agora trocam informações sobre as aves via aplicativos de mensagens. E está dando certo. Até 2020, haviam encontrado 34 ninhos. E as buscas continuam. Número 22. O desafio de estudar as arpias no alto das árvores. Além dos pesquisadores que tentam salvar as arpias, há também os cientistas que estudam o comportamento dessas aves. E isso, acredite, não é nada fácil. Lembra que dissemos que as arpias constroem seus ninhos nas árvores mais altas da floresta? Pois bem, os cientistas precisam subir até lá, literalmente. Eles treinam com escaladores profissionais, usam cordas, arreios e enfrentam quase 30 metros de vazio sob os pés. Tudo isso só para observar um filhote no ninho. E torcem para não dar de cara com a mãe por perto. Porque sim, uma mãe arpia é um perigo real para qualquer intruso. O veterinário venezuelano Alexander Blanco não precisa imaginar o que pode acontecer. Certa vez, foi atingido por uma fêmea irritada enquanto tentava marcar um filhote com um anel. Levou um golpe que abriu um corte de quase 8 centímetros e perfurou o peito. Desde então, ele nunca mais sobe sem um colete de proteção. Número 23. Quedas, ferimentos e filhotes ilesos. Talvez ele devesse ter pensado também em um paraquedas. Em outra ocasião, enquanto subia uma árvore na floresta venezuelana, Blanco despencou de 35 metros com o filhote que estava marcando ainda nos braços. As cordas cederam de repente, e ele caiu direto no chão da selva. Foi parar no hospital com fratura na perna e no punho. Mas o mais incrível? O filhote saiu ileso. E Blanco, mesmo machucado, disse que isso era o que realmente importava. No entanto, todos esses esforços não bastam se a mentalidade das pessoas que vivem próximas às arpias não mudar. Tópico curioso: a águia-arpia também se destaca por construir ninhos gigantescos e reutilizá-los durante muitos anos. Em média, os ninhos podem ter cerca de 1 metro de profundidade e mais de 1,5 metros de largura, tamanhos que permitiriam sentar uma pessoa dentro com folga. Esse gigantesco apartamento na copa de árvores altas é necessário porque o casal e suas crias precisam de muito espaço. Há registros de um ninho construído na copa de uma castanheira que foi utilizado repetidamente. Além disso, essa espécie possui um papel cultural significativo. Por exemplo, a águia-arpia foi declarada Ave Nacional do Panamá em 2002. Também já apareceu em notas de dinheiro, como no caso da Venezuela. E inspira arte, mitologia moderna e campanhas de conservação. Esse tipo de reconhecimento simbólico ajuda a chamar atenção para sua conservação, pois quando uma espécie se torna ícone, as pessoas tendem a protegê-la mais ativamente. Outro aspecto que merece destaque é sua importância ecológica como reguladora de populações, não apenas de primatas, como já discutido, mas também de pequenos carnívoros arborícolas e outras espécies que, sem um predador eficiente, podem se proliferar demais e causar desequilíbrios. Por exemplo, se certa espécie de macaco que predava ovos de aves se multiplicasse sem controle, porque não havia predador natural para contê-la, o resultado poderia ser queda de outras populações de aves. Nesse sentido, a águia-arpia funciona como um guarda florestal natural. Por fim, vale observar que a espécie mostra alto grau de fidelidade ao local de reprodução.
Casais formados permanecem juntos por muitos anos, praticamente pela vida toda, e voltam a usar o mesmo ninho ou mesmo árvore-zona para a reprodução por gerações. Essa fidelidade torna a perda de um território ainda mais grave. Quando uma floresta é destruída onde havia ninho, não é tão simples substituir por outro. O casal ou seus sucessores podem ter dificuldade de encontrar um novo local adequado, o que prejudica a persistência da população. Número 24. Mitos, medos e conflitos com humanos. Muita gente que não conhece bem essas aves ainda acredita que elas atacam crianças, matam galinhas e outros animais domésticos, causando prejuízos materiais e até medo. Essa percepção cria um ambiente de conflito, e quando há conflito com humanos, nem mesmo uma criatura tão poderosa e quase mítica como a arpia consegue vencer. Às vezes, basta a ave pousar próxima de uma casa para alguém pegar uma arma. Mesmo sem ela atacar nada, só a presença já é vista como ameaça. Na maioria dos casos, quando uma arpia aparece perto de humanos, é porque há um ninho nas proximidades. O mais provável é que seja um filhote explorando os arredores. Número 25. Um futuro possível para as arpias. E assim, entre experimentos científicos, programas de reintrodução, escaladas arriscadas, educação ambiental e ecoturismo, uma ave que já esteve à beira do esquecimento ganha mais uma chance. Tudo depende, no fim das contas, de nós. Porque proteger uma arpia não é só preservar uma espécie. É manter o equilíbrio de florestas inteiras, de ecossistemas complexos e silenciosamente interligados. Aos poucos, caçadores se tornam defensores, moradores viram guias, e aves que antes eram temidas passam a ser admiradas. Para quem já viu uma arpia bem de perto, não é difícil entender por que ela carrega um certo ar de lenda, porque no fundo, ainda há algo de mágico nela. E quem sabe, se continuarmos nesse caminho, essa história tão selvagem, feita de garras, voos rasantes e gritos que ecoam nas copas, possa mesmo terminar como toda boa lenda deve terminar, com um final feliz. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Cuidem-se, amigos!